Muito bem, estamos aqui no dia 1. Ontem nós tivemos a introdução. Se você não ouviu, ouça, né, com os ouvidos abertos, o coração também. E hoje, no dia 1, nós vamos falar sobre quem é o dono da casa, quem é o senhor da casa. Porque enquanto eu e você formos as donas, as senhoras da casa, as coisas não irão fluir. Então, quando nós entendemos que não somos nós, que temos esse controle, que temos essa condição de deixar a casa limpa, quando nós entendemos isso, as coisas se tornam mais leves para nós. Muitas vezes você anda sobrecarregada, você muitas vezes agrega e traz tudo para você resolver, mas pode ser mais leve quando você deixa de ser a dona da casa. Vamos orar? Espírito Santo, eu peço que o Senhor conduza cada mulher que está aqui nesse propósito, Senhor. Cada mulher, Espírito Santo, que decidiu edificar a sua casa sobre a rocha que é o Senhor. Então, Pai, que ela venha entender tudo que aqui for falado, ministrado, que o teu Espírito Santo toque no íntimo dela, que tire a venda dos olhos e que o Senhor mostre a tua vontade, não a minha, não aquilo que eu estou ensinando, mas que seja um ensinamento do alto, que o teu Espírito a conduza até o centro da tua vontade, Pai. Tu és o Deus que tem todo o poder. Tu és o Deus que nos conhece, que sabe exatamente as áreas da nossa vida que nós precisamos da tua mão, da tua direção. Então nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração rendido, rendido totalmente a ti, Espírito Santo. Fala a cada coração nesse grupo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O Espírito Santo, ele como Senhor da nossa casa. Porque enquanto nós nos guiarmos por nós mesmas, enquanto nós olharmos para nós e pensarmos assim, não, mas eu não preciso dessa limpeza que a Paty falou ontem no dia 0. Tá tudo bem comigo, né? Eu sou alguém que estou sempre limpando o que precisa. Amém. Mas muitas vezes nós limpamos aquilo que está aos olhos vistos, como se diz, né? E eu quero dizer para vocês que os exemplos que nós damos aqui é para que você entenda mais fácil, mas nós não estamos falando da limpeza da sua casa física, do quarto, da cozinha. Nós estamos falando da limpeza da sua casa espiritual, da limpeza da casa da sua alma, que é onde guarda ali as memórias, as mágoas, os ressentimentos, as histórias mal resolvidas. Então, é sobre essa limpeza. Mas, claro, a gente vai usar o exemplo da casa que você mora, que eu moro, para a gente entender esse processo de limpeza. Como eu disse ontem, nós precisamos limpar a casa todo dia, né? Todo dia, porque sempre tem ali uma sujeira, sempre tem algo a se fazer. Se você é dona de casa somente, e você sabe que a sujeira, a bagunça, né, a poeira é todo dia. Se você é aquela mulher que trabalha fora e que ainda tem a casa para cuidar, você muitas vezes, por conta do trabalho e da correria, precisa deixar para resolver isso pelo menos uma vez por semana. Agora, se você tem alguém que te ajuda nisso, né? Você sabe que isso você tem que só estar ali cuidando, né? Se realmente o trabalho que foi proposto está sendo feito. Então a gente tem aqui vários tipos de mulheres, né? E talvez você é aquela que vai lá e ajuda outra mulher
a deixar a casa limpa. Mas e quando é a sua casa? A sua casa espiritual? Quando é a sua casa da sua alma? Você talvez não tenha quem te ajuda, né? E geralmente, quando a gente tenta fazer isso sozinha, é que a coisa embola, né? É que a coisa não flui, fica ali algumas sujeirinhas, existem talvez o quartinho da bagunça, que tudo que eu não sei o que fazer, tudo que eu não sei aonde colocar, eu abro a porta daquele quarto e meto ali, né? Enfio ali, como se diz. Mas esse quartinho da bagunça é justamente aonde o Espírito Santo quer entrar e organizar. Às vezes, o quartinho da bagunça é uma gaveta aí na tua casa. Ah, é um cartãozinho, né, de uma loja, é um calendário antigo, é uma sacola, é uma corda, é um fio. São coisas que nem, né, conversam entre si, como se diz. Mas eu não sei o que fazer e vai que um dia eu precise, enfio na gaveta da bagunça. E aí eu digo assim, Senhor, entra na minha vida, muda o que precisa ser mudado, mas no quartinho ou na gaveta da bagunça, o Senhor não mexe. Porque vai que eu preciso ali puxar uma dívida emocional, vai que eu precise ali lembrar de uma rejeição que eu sofri, vai que eu precise ali puxar uma falta de perdão. Então, nesse lugar, Espírito Santo, não precisa arrumar. E aí a gente vai acumulando na nossa vida espiritual e na nossa alma essas sujeiras. E é sobre isso que nós vamos falar durante o nosso propósito aqui da Casa Edificada. Serão 21 dias, como eu já falei ontem, e eu digo para você o seguinte: o que que acontece, né? Quando você, por exemplo, eu já me mudei muitas e muitas vezes, né? Talvez você nunca se mudou, cresceu na casa ou se mudou uma única vez quando casou. Eu já me mudei muitas vezes. E quando a gente faz uma mudança, a primeira coisa, quando a gente chega no local, é tirar, né, tudo de dentro das caixas e começar a organizar. Depois, a gente pega todas aquelas caixas, sacos, caixas, né? E tem que levar para o lixo, tem que deixar no lixo. Só que essas caixas amontoadas, né, do resquício da mudança, que é muitas vezes o nosso processo em Deus, nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos mudar de vida. Então, nesse resquício da mudança, fica aquelas caixas espalhadas pela casa. E isso todo mundo vê. É algo que está ali. É óbvio que a gente tem que dar um jeito e dar um fim nessas caixas, né? Eu não sei quando você faz mudança, quanto tempo você leva para resolver tudo, mas a gente aqui em casa, por conta de prática já na mudança, a gente se muda e no mais tardar em um dia e meio tá tudo no lugar, né? Tá tudo no lugar. Tem pessoas que levam às vezes uma semana, 15 dias e tá tudo bem, cada um no seu tempo, né? Mas as caixas, elas ficam espalhadas. E talvez aqui em casa a gente pegue e diz assim, ó, vamos colocar as caixas todas aqui e depois a gente desce. Mas às vezes você não tem esse sistema, né? E aí você abre uma e abre outra, está procurando talvez uma panela para começar a fazer o primeiro almoço na casa e já fica aquela confusão. Mas quando você para e olha, você sabe, essas caixas aqui vão descer para o lixo, né? Essas aqui eu preciso me desfazer. E isso, qualquer pessoa que for na sua casa vai ver que as caixas é lixo e precisa ir fora. Mas e aquela sujeirinha que fica embaixo das caixas? Aquela sujeirinha, aquela poeira que fica de abrir a caixa, de rasgar a caixa, de tirar as coisas de dentro. Às vezes o caminhão não era assim tão limpinho, vem com sujeira, né? Essa sujeira a gente só enxerga quando a gente tira as caixas. Então, o que que eu quero dizer para você? Essa sujeira pequenininha,
essa poeirinha que fica, a gente só vê depois que a gente tira as coisas grandes. Existem os pecados grandes, que é notório, né? Infidelidade. Isso aí é algo como se fosse uma caixa grande, é mais visto aos olhos, né? Como muitas vezes coisas maiores. Mas e as coisas pequenininhas, as mentirinhas, né? As, como diz a Bíblia, as raposinhas, a poeirinha, aquilo que é pequeno muitas vezes a gente não enxerga. Porque ninguém vai ver também, ninguém sabe dessa mágoa que eu guardo, desse ressentimento, dessa dívida que eu guardo no meu coração. Então é sobre isso. É você deixar o Espírito Santo te mostrar e te mover, ó, filha. Esse lado aqui, filha, esse lado aqui você precisa ser atenta. Filha, presta atenção no que está sendo dito. Não aceita tudo, filha. Ora, pede o discernimento. Isso é o Espírito Santo, porque quem conduz a limpeza é o Espírito Santo, não é a minha força, não é a minha vontade própria. Ele tem a legalidade em nossas vidas, porque ele habita em nós. E eu quero ler para você, se você pode abrir a sua Bíblia, depois eu vou colocar aqui no grupo também o versículo. Eu quero ler para você na tradução a mensagem, tá? João, capítulo 14, a partir do versículo 15. E depois você pode ler também na tua tradução, né? Por quê? Porque traduções diferentes. Para a gente entender de forma mais simples aquilo que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus quer falar com a gente. Então, em João 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Olha que sério e que importante é isso. Se vocês me amam, demonstrem amor, demonstrem esse amor, diz aqui, fazendo o que eu disse a vocês. Então, quer dizer, é muito fácil dizer que eu amo alguém, mas eu não demonstro esse amor fazendo o que a pessoa pede, fazendo o que a pessoa diz. Eu faço aquilo que eu quero. Então, muitas vezes nós agimos assim na nossa casa espiritual. Eu amo a Deus, eu quero que Ele me abençoe, eu quero casar bem, eu quero ter prosperidade, eu quero ter filhos abençoados, eu quero ter saúde, mas eu não demonstro amor, fazendo o que Ele quer que eu faça. E aqui continuando, diz assim: falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo, diz aqui. Em outras traduções diz outro consolador. Mas eu achei tão lindo, é um amigo. O Espírito Santo, ele não quer te condenar, ele não quer acabar com a tua alegria, né? Ele não quer acabar com a tua festa. Ele é um amigo que você pode contar todas as horas. Um amigo que vai ser aquele que é amigo de verdade, vai dizer: "Ó, não faz assim. Não vai por aí", né? Escuta, observa, ele é um amigo para sempre haja alguém com vocês. Então, para não nos deixar sozinhas. Você não está sozinha. Talvez você olhe ao seu redor e você se vê sozinha, mas isso é engano do inferno, porque você tem um amigo que está sempre ali. Só que muitas vezes, como ele é um amigo sincero, como ele é um amigo que vai mostrar a verdade, a gente não quer consultar. A gente não quer deixar ele ser o dono da casa. Esse amigo é o espírito da verdade. Olha que lindo. Esse amigo é o espírito da verdade. Então, aonde tem engano, esse amigo não vai compactuar. Aonde tem mentira, esse amigo não vai compactuar, porque ele é o espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo. Tá vendo como é importante você dizer: eu quero olhos de ver, Espírito Santo. Assim, não sabe o que procurar, mas você já o conhece,
porque Ele tem estado com vocês e ainda estará com vocês. Ele é o nosso amigo, Ele está com a gente. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei em pouco tempo. O mundo não me verá mais, só vocês, porque eu estou vivo e vocês estão prestes a receber a vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber sem sombra de dúvida que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que me conhece, que conhece os meus mandamentos e os guarda, é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então, aquele que me ama conhece os meus mandamentos, conhece a palavra e guarda. Então, se você ama o Senhor, você deve ter tempo de Bíblia, tempo de ler a Bíblia, tempo de ter relacionamento com Ele e guardar a sua palavra no seu coração. Porque aquele que ama será amado do Pai. E no versículo 22 diz assim: então Judas, não o Iscariotes, né, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Versículo 23 diz assim: porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra com maior cuidado. De novo ele fala sobre a palavra. E meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Ele vive dentro de nós. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Então, ele deixa claro aqui: não me amar significa desobedecer às minhas palavras. Então, quando você diz que ama a Deus, mas desobedece a palavra, você não o ama. Porque é o que ele está dizendo aqui. Versículo 25: digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas o deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz? Não, não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidas nem perturbadas, porque ele vai enviar o amigo. Então, depois você pode ler todo o capítulo 14, se assim você quiser. Os áudios aqui, eles são um pouco longos, né? Não tenha preguiça de ouvir, não tenha preguiça de ser crente, de ouvir a palavra que vai te edificar. Então, acelera se for o caso, né? Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo é esse amigo que o Pai enviou, que ele fez esse pedido a Deus, que vai esclarecer tudo para nós. Quer dizer, o Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar. Na tradução NVI diz assim, no versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, ele vai nos lembrar aquilo que você esquecer, aquilo que você não entender, aquilo que você tiver vontade de desobedecer. O Espírito Santo vai te guiar, vai te consolar, vai ser o teu amigo, vai interceder por você, vai ser o teu advogado fiel, mas ele também vai te alertar. Não vai por aqui. Não faz dessa forma. Ó, eu tô vendo uma sujeirinha aqui, ó. Vamos limpar? Ele vem com a vassourinha, né? E entrega na tua mão. Vamos limpar? Vamos tirar esse resquício de amargura, vamos tirar essa mágoa, vamos arrancar isso aqui que ninguém vê, ninguém sabe desse vício que você tem em pornografia. Ninguém sabe das vezes que você tem sonhos com outros homens, mas o Espírito Santo sabe. E é isso que ele quer limpar. Então, minha querida,
Convida ele e deixa ele ser o Senhor da casa. Deixa ele te conduzir naquilo que ele tem para a sua vida. Ele tem legalidade em nós, porque ele habita em nós. Amém? Vamos orar então. Espírito Santo, toma o lugar do Senhor na minha casa interior e mostra aquilo que precisa ser limpo. Espírito Santo, conduz essa mulher ao centro da tua vontade e que ela possa ouvir a tua voz, que ela possa ter olhos de ver e que ela comece a ser, Pai, descortinado na mente dela, aos olhos dela, na lembrança, no coração dela, toda aquela sujeirinha que precisa ser limpa. Deus, todo aquele restinho que ficou de mágoa, de ressentimento, de pesos que ela carrega. Talvez ela carrega dívidas de alguém que a abandonou, de alguém que a deixou, de alguém que não a amou como ela queria que fosse amada, de alguém que a traiu. São pessoas que passaram na vida dela e que ela ainda continua carregando esses pesos, essas sujeiras, Pai, que tenha impedido de ouvir a tua voz, que tenha impedido, Senhor, de viver a vida plena que o Senhor tem para ela. Então, o Espírito Santo mostra, seja aquele que mostra para ela aquilo que precisa ser limpo, nos ensina todas as coisas e que nós venhamos receber a tua palavra que é tão importante para nós. Toma o teu lugar na nossa vida. Repete assim comigo, Espírito Santo, toma o teu lugar no interior da minha casa e me mostra aquilo que precisa ser limpo. É o que eu te peço. E eu concordo, Senhor, com a oração dessa amada, dessa mulher que decidiu ter uma mudança na sua vida. Senhor, eu concordo com a oração dela e eu peço a Ti que ela venha entender aquilo que o Senhor revelar a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que você tenha essa certeza e que você não tenha medo, que o Espírito Santo ele vai te mostrar, ele é o teu amigo. Que você busque discernimento nele e que você esteja pronta para ver quais áreas da sua vida precisam ser limpas, porque ele é o Senhor da sua casa, tá certo? Se você ouviu esse áudio até aqui, vamos aí com o nosso código, né? Nosso código secreto, para mim saber quem está de fato ouvindo os áudios até o final. Então você vai reagir aqui com o emoji da lâmpada, porque o Espírito Santo ele representa essa lâmpada, essa luz na nossa vida. Reage então aqui com o emojizinho da lâmpada e amanhã nós voltamos com o dia 2.